Bom dia, bem-vindos a mais uma escola dominical da nossa Igreja Batista Regular Vida e Paz aqui em Niterói. Nós vamos continuar com nosso último domingo da nossa minissérie de Natal e hoje nós vamos estar falando sobre Jesus como um menino e o começo do ministério dele. E então vamos começar, vamos orar e assim vamos logo entrar na nossa história. Nosso Deus eterno Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade de estudar a sua palavra e aprender mais de Ti. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja nos ensinando mais de Ti, que o Senhor esteja encorajando os nossos corações, que nós possamos aprender mais de Ti hoje, Senhor. E como isso deve, então, fazer uma mudança no nosso dia a dia. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja nos guiando, e que o Senhor esteja abençoando cada irmã em sua casa, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, semana passada nós falamos sobre o nascimento de Jesus em Belém e nós falamos sobre os pastores que visitaram a Jesus como bebezinho. Nós falamos um pouco da cultura e da arquitetura, né, das casas naquela época. Eu mostrei uma maquete e pode então, se você não viu aquele vídeo, você pode voltar então e ver aquele vídeo primeiro. E então, nós paramos bem depois que Jesus foi levado ao templo e sido circuncidado e Maria e José deram a oferta do filho primogênito. E aí talvez você pensa, mas e os magos? E os homens sábios que vieram visitar Jesus? Nós não falamos sobre ele. Pois bem, nós vamos falar sobre os magos, esses homens sábios que vieram a visitar Jesus esse domingo. E talvez você esteja pensando, mas por que você não falou semana passada? Bom, porque não aconteceu logo um atrás do outro, né? Nós vamos ver, conforme nós vamos lendo a Bíblia, que provavelmente passaram alguns meses antes que os homens sábios chegaram em Belém para visitar o pequeno Jesus. Então, eu queria ler a nossa passagem em Mateus 2, versículos 1 a 12, e nós vamos então, eu vou ler e assim vamos fazer alguns comentários. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre os capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que eu também vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e o prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Então, quem são esses magos? A Bíblia não diz exatamente. Muitas pessoas têm teorizado da onde que eles vieram, quais são as possibilidades. E as opiniões são bastante diferentes, né? Muitos pensam que esses magos vieram da Babilônia, lembrando que o povo de Israel foi exilado à Babilônia, então teria bastante
jeito dos babilônios. Lembra que Daniel estava no serviço real lá. Ou talvez vieram da Pérsia, lembrando da rainha Esther, né? É bem possível que esses magos que vieram tinham alguma conexão, talvez mesmo não sendo judeus, que tinham ouvido de Deus pelo povo judeu em algum outro, em alguma situação. Então, quem sabe? Talvez vieram da China, talvez vieram da Índia, nós não sabemos exatamente. Os pais da igreja têm uma tradição que eu achei, olhando quais são as possibilidades, que esses magos vieram da Arábia, daquela parte, né, do deserto. Então realmente nós não sabemos. E o mais importante não é da onde que esses homens sábios vieram, mas o importante é que eles vieram e eles viram Jesus como Deus. Eles adoraram ele como o rei dos judeus, como uma pessoa importante. Isso é o mais importante, né? Mas a nossa curiosidade humana sempre quer saber da onde, como e tudo, né? Mas no fim das contas isso não é o mais importante, né? Mas então, diz que vieram do Oriente e naquela época qualquer terra do outro lado do Jordão era o Oriente. Então nós não sabemos exatamente da onde que eles vieram, mas diz que eles vieram do Oriente. E eu penso que não era muito perto, porque diz que eles seguiram a estrela por algum tempo. E quando Herodes vai perguntar para eles quando é que apareceu essa estrela, dá-se a entender que eles já estavam viajando por algum tempo, né? Então, se fossem só de pertinho, teriam chegado mais cedo. Então, nós não sabemos exatamente, mas parece que eles vieram de longe. Agora, da onde de longe não sabemos. Mas então, por que é que Herodes estava perturbado? E por que o povo de Jerusalém estava perturbado com ele? Nós aprendemos na história que Herodes era um governador muito ciumento pela sua própria posição. Ao longo da vida dele, ele matou, né? Matou ambos esposas e filhos, porque tinha medo que essas pessoas iam tomar a sua posição. Então, quando chega homens de um país distante pedindo aonde é que está o rei dos judeus, e eles mesmos se consideram o rei dos judeus, o rei, o líder, né, daquela área, então ele fica muito ansioso, quem é essa pessoa? E então ele pergunta para as pessoas, os escribas, as pessoas que estudavam a Bíblia, que copiavam os rolos, aonde é que o Salvador, o Messias, ia nascer. E então eles sabem do profeta Miqueias, que é em Belém, deve ser em Belém. Então Herodes fala com os homens sábios e fala: olha, você procura esse rei e quando você achar, então você fala para mim, porque eu também quero adorá-lo. Mas ele não queria nada disso, ele queria matar essa criança. Mas os magos não sabiam disso, então concordaram. Ah, sim, vamos falar. Então, eles ouvem o rei e saem. E então chegam aonde o bebê está, só que agora ele já não é um bebezinho recém-nascido mais. Diz então, versículo 10, vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Então, Jesus já não é um bebezinho, ele já é um menininho, né? Talvez já andando com 1 ano e pouco, né? Já tendo mais uma personalidade de si mesmo, não fica só quietinho como um bebê num cantinho. E então, esses homens sábios dão presentes valiosos, realmente
os presentes que qualquer rei seria honrado de receber. Ouro nós reconhecemos como um presente muito bom, mas o que é então incenso e mirra? Incenso é como que chama? Aquela parte da árvore, aquele líquido de uma certa árvore. Em inglês, esse é chamado frankincense, que é o que diz na Bíblia, mas nós não sabemos exatamente. Mas era usado para fazer incenso, sim, porque o cheiro era bom, mas também era conhecido por ter propriedades boas para enfermidades, para ajudar com doenças e sim, o cheiro suave, era gostoso. E mirra é bastante parecido, parece que era uma erva que também era tido por suas propriedades boas para ajudar como se fosse na homeopatia, né? Que era bom para várias coisas, mas por ser uma erva valiosa, podia também ser vendida para o dinheiro. E então esses homens sábios, parece que eles eram piedosos, porque Deus então mostra para eles em uma divina revelação que não devem avisar para Herodes aonde é que eles poderiam achar o menino Jesus. E então eles obedecem essa revelação, eles ouçam, eles fazem exatamente aquilo que eles foram mostrados na revelação, e eles saiam então para a terra deles por outro jeito, em vez de passar por Jerusalém de novo e avisar a Herodes aonde que eles podem achar esse rei dos judeus, eles saiam secretamente e não falam. E então, o que acontece? Vamos continuar lendo. Mateus 2, versículo 13 a 18. E tendo eles, os reis magos, né? Nós não sabemos se eles eram reis mesmo ou só homens sábios. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. Olha só, José não é mencionado muito na Bíblia, mas nós vemos que ele realmente obedecia a Deus. Ele era um homem muito piedoso, porque ele, recebendo já esse aviso de fugir com Jesus e Maria e ficar no Egito até ele receber palavra, ele já faz isso logo, ele não espera. Diz que eles saíram de noite mesmo e fogem para o Egito. Versículo 15, então. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiria dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramã se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos e não quer ser consolada porque já não existem. Então, nós sabemos pela história que Herodes era muito ciumento pela sua posição que ele tinha. E nós vemos prova disso na história que nós estamos lendo nesse relato de Mateus. Que José, então, recebendo a palavra de que Herodes ia tentar matar Jesus, ele sai com Maria no meio da noite. E para fazer uma viagem em cima da hora, sem muito planejamento, precisa de quê? Precisa de meios para viajar. E então, esses presentes que foram dados pelos homens sábios que visitaram iam ser muito úteis e provavelmente ajudaram a José e Maria a chegar no Egito, conseguir alugar uma casa e com José, por José ser um marceneiro, um carpinteiro, então provavelmente ele podia achar um emprego bom e ter jeito de sustentar sua família e tudo mais. Mas no meio tempo eles iriam precisar
desse sustento que os homens sábios tinham providenciado para Jesus. E então é cumprido essa profecia tão triste que as mães de Belém sofreram, porque Herodes, de tão ciumento que ele era do seu cargo, matou todos os meninos de 2 anos para baixo. Então ele sabia mais ou menos a idade que esse bebê tinha e não quis tomar nenhuma chance de que ele não ia conseguir matar. Então todas as mães de Belém que tinham filhos abaixo de 2 anos sofreram. E isso é uma profecia que fala sobre as mães, né? Ramá é aquela área, né, de Judá. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos e não quer ser consolada porque já não existem. Eles tinham sofrido. E então o que aconteceu com Jesus lá no Egito com Maria e José? Nós não sabemos exatamente, mas nós temos um pouco mais do que aconteceu. Versículo 19 do capítulo 2 de Mateus diz assim: Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho, por divina revelação, agora pela 4ª vez, foi para as partes da Galiléia e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Então, nós temos aqui mais um exemplo, onde que José foi avisado em um sonho por Deus para fazer alguma coisa e logo ele obedeceu. Mas sabendo que o filho de Herodes agora tinha tomado a posição do pai, ele não quis, ele ficou receoso de levar Jesus para morar em Belém. Então, ele é mostrado por divina revelação: olha, vai para Galiléia, tem outro governador lá e você estará mais tranquilo, então ele vai lá. E então, fazendo isso, ele faz com que Jesus pode cumprir uma outra profecia que dizia que Jesus ia morar, ia ser conhecido como Nazareno, uma pessoa de Nazaré. Mas então, como foi os anos de menino de Jesus? Nós não sabemos muito de como foi a infância de Jesus. Mas temos um retrato breve de Jesus como criança em Lucas capítulo 2, versículos 41 a 52. Eu quero ler para vocês. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele, Jesus, já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas, e quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Então, o que é que está acontecendo aqui? Na cultura judaica, quando o menino faz 12 ou 13 anos, tem o que se chama
de Bar Mitzvah, ou seja, filho da lei. E é nessa época, então, que é uma cerimônia religiosa, mas que também mostra que agora o menino está se tornando homem e que agora quem é responsável pelas decisões, ele mesmo é responsável pelas decisões e por tudo que ele faz. Na cultura judaica seria então nessa época que o menino iria então começar a aprender uma profissão, que ele então talvez os acordos de casamento já iam começar a ser pensados, né? Ele não ia casar logo com 12 anos, mas já estão começando a ver essas coisas, geralmente, né, nessa cultura. E então, Jesus, com 12 anos, não era diferente. Ele foi então levado ao templo, agora como responsável por si próprio, para cumprir a festa da Páscoa com seus pais. E então, voltando, eles pensaram, bom, ele deve estar com alguém da família, né? Era muito comum todo mundo subir para Jerusalém juntos e voltarem juntos. Então, a família grande, né? Talvez a família, os avós, quem mais estivesse nessa viagem. Então, Maria e José provavelmente pensaram, ele deve estar vindo com outra pessoa, não tem problema. Mas no fim do dia, eles não acharam Jesus. Não estava com ninguém, não estava com os primos, não estava... E então, eles voltam para Jerusalém. E procuram e finalmente acham Jesus no templo, falando com os sábios, né? No meio dos doutores, das pessoas mais respeitadas do templo, perguntando, fazendo perguntas a eles e dando suas próprias respostas a perguntas que esses homens perguntaram. E os que ouviam o que Jesus tinha a falar ficavam admirados com o conhecimento de um menino tão novo, né? Mas então, a Maria, como mãe, ela não se aguenta, né? Filho, o que é que você tá fazendo? Como assim? Você não sabia que você tinha que voltar com a gente para casa? E então Jesus, ele já fala, mas você não sabia que eu preciso fazer o trabalho do meu pai? Nós sabemos que Jesus nunca pecou. Sabemos que Jesus nunca pecou. Ele era totalmente homem, mas ainda totalmente Deus. Mas é interessante ver que Jesus ainda era criança, como qualquer um. E talvez aqui nós podemos ver como ele ainda não era maduro, né? Não era maturo, mas não pecou e se submeteu aos seus pais. Viu que realmente a hora dele sair de casa e já começar a obra do Pai no céu, né? Não tinha chegado. Então ele volta com Maria e José e sujeita a eles. E nisso, tudo que está acontecendo, Maria continua aquela atitude que nós já vimos de guardar essas coisas no coração, de pensar nas coisas que o meu filho está fazendo, o que é que ele vai ser. Sim, ele é especial, isso ela já sabia, mas como isso ia desenrolar, assim, qual ia ser o desenrolamento disso na vida dela e do filho dela, ela não sabia como que ia acontecer as coisas. Nós conseguimos saber porque nós lemos tudo, né? Nós já começamos em Lucas e até o fim de uma hora a gente pode ler o livro inteiro quase. E nós já vemos como que vai sair, né, a história, tudo, mas ela não sabia, ela estava vivendo isso. Mas nós vemos que ela guardava as coisas no coração e pensava como é que isso ia influenciar a vida dela, como Deus estava trabalhando na vida do filho dela. E então, Jesus continua crescendo. Nós vemos que ele foi batizado. Vamos lembrar que o primo de Jesus era João. Também um nascimento fora do normal, né? João nasceu para Zacarias e Isabel já depois que eles tinham idade de ter filhos. E era prometido, então, quando o anjo falou com Zacarias, falou que esse bebê ia ser um profeta.
E isso era extraordinário, porque Israel não tinha tido um profeta novo por 400 anos. Então, isso já era uma coisa especial. E João, então, continuou crescendo, né? Com certeza, João e Jesus deveriam se conhecer. Mas, então, chega a época de João Batista começar o seu ministério. E ele, então, chama as pessoas a arrependimento. Arrepende que o Messias, o Salvador, está vindo, né? Ele vai pregando e as pessoas não gostam daquilo que ele está pregando. Ele pegou muito duro com os líderes, os governadores, até que na frente, né, ele foi até morto por isso, porque as palavras que ele tinha a dizer eram duras, certas, né, mas duras. E então nós vemos quando Jesus foi se batizado. Vamos ler Mateus 3. Vamos lá para Mateus 3. De 13 a 17. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, o rio, né, para ser batizado por ele. Mas João punha-se dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, o que acontece aqui? Jesus chega do lado do Rio Jordão, aonde que João estava ensinando seus próprios seguidores. E Jesus chega então e fala: Eu quero ser batizado. E João fala: Como assim? Você que é o prometido. Como eu não mereço te batizar. Mas Jesus não deixa isso para lá, né? Ele fala: João, vamos cumprir as profecias? Vamos deixar isso aqui para lado. Vamos não pensar nisso. Vamos cumprir as profecias que já foram profetizadas. E então João batiza seu próprio primo, Jesus. E no que Jesus sai da água, então desce o Espírito de Deus como uma pomba, falando: Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, né? Em quem eu me comprazo. Mas não acaba lá. Jesus então é tentado. Ele vai para o deserto, ele é tentado por Satanás e de vários jeitos. E então Jesus começa o seu ministério. Ele chama os discípulos e nós podemos ver isso em João. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 1. Muitas vezes é fácil nós pensar: poxa, mas Jesus era perfeito. Ele não entende o que é que eu estou passando. Mas se nós formos estudar a Bíblia, nós vemos que ele foi tentado de todos os jeitos, né? Ele foi tentado por honra e posição, né? Olha, você podia ter toda essa honra. Ele foi tentado moralmente, né? Se você fizesse isso ou aquilo. Mas ele não caiu. Porque nós somos falhas. Nunca nós vamos conseguir cumprir a lei. E essa é a função da lei. É mostrar exatamente como nós nunca vamos conseguir cumprir. Mas por que então que nós temos a lei? É justamente para mostrar que nós não podemos chegar a Deus sozinhos. E Jesus é o único que poderia cumprir a lei. Porque ele era 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo. Então ele podia ser tentado e não cair. E é justamente por isso que Jesus nos entende. É justamente por isso que Jesus pode nos salvar. Porque ele é perfeito. Se ele tivesse pecado, então ele morrer na cruz para nós e ressuscitar não ia valer por nada. Mas ele é perfeito e por causa disso,
nós podemos ter a salvação. Então, nós vemos isso na tentação de Jesus. E aí, depois, então, com certeza isso não foi a única vez que foi tentado, mas é o exemplo que tem na Bíblia de várias tentações que Jesus passou, né? Em Mateus 4. E depois, então, nós temos Jesus chamando os primeiros discípulos. E então, temos o relato do primeiro milagre de Jesus. Então, vamos ler. João 2, versículo 1. Eu vou ler até o versículo 12. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, uma medida, era bastante, né? Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido o bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. O que é que está acontecendo aqui? Então, em Caná da Galileia estava acontecendo um casamento. Nós falamos um pouco sobre casamento semana passada, quando nós falamos sobre a casa, né? Que muitas vezes casava-se, o casal ficava desposado, né? Era um casamento no civil. E então o noivo preparava a casa e quando estivesse pronto, então ia para a casa da noiva buscar ela para trazer para a nova casa, e assim tinham essa festa de casamento. Então, era nesse contexto, né, que está acontecendo um casamento, e Maria e a família e Jesus e seus discípulos são chamados. Mas por que todo mundo? Porque a hospitalidade é muito importante. Então, se nós estamos com convidados em nossa casa, agora é época de Natal, né? Então, se nós tivéssemos visitas, mas aí nós somos chamadas para uma festa de Natal em casa de outra pessoa, a gente não vai deixar os nossos convidados em casa. Nós vamos trazer eles com a gente para essa festa de Natal, né? Se bem que esse ano não, né? Por causa da distância social e tudo mais. Mas mesmo na nossa cultura, isso é visto como muito normal, né? Vem pra festa. Mas eu tô com amigos em casa. Traz eles também, né? Não deixe eles sozinhos. Então, era parecido assim. Então, Maria e seus filhos são convidados, e então Jesus agora tem seguidores, tem discípulos que estão aprendendo dele. E então, eles também são convidados. E nisso, então, Maria percebe que o vinho do casamento está acabando. Que vergonha para o esposo e a esposa, para quem está dando essa festa, né? Nunca nós gostamos de perceber que está acabando. E nós, como donas de casa, muitas vezes, se nós vamos para um casamento, uma festa, um churrasco de uma amiga, a gente percebe que talvez não tem carne suficiente, ou talvez a gente acha que não vai dar, né? A gente, não, só vou comer linguiça, ou talvez eu só vou comer arroz farofa e molho à campanha, né? A gente percebe essas coisas e a gente vê e a gente quer ajudar, né? E Maria não era diferente. Ela vê, olha, Jesus, eles estão sem vinho, estão acabando de vinho. E Jesus fala com ela, não é a minha hora, não é a minha hora de aparecer. Mas Jesus escuta a mãe dele. Então a mãe dele fala com os servos,
olha, o que esse homem falar para vocês fazerem, vocês fazem. E então ele fala, enche essas talhas de água. Eram uns recipientes escavados na pedra, né, que era usado para purificação, para guardar coisas, e eles enchem então de água. E nisso que eles enchem, Jesus faz o seu primeiro milagre de tornar essa água em vinho. Mas antes de dar esse vinho para todos os convidados, primeiro é dado para o mestre o mestre das cerimônias, né, o mestre sala, a pessoa que está organizando, que está em frente, né, dessa festa. E então ele prova o vinho e chama o esposo e fala, que é isso? Geralmente as pessoas dão o melhor no começo, quando todo mundo está prestando atenção, mas você guardou o melhor para depois. E o esposo com certeza estava provavelmente confuso. Não sei, pode servir, se tá bom, então, né, não diz, mas parece que ele não sabia muito do que estava acontecendo, mas os servos sabiam que alguma coisa extraordinária tinha acontecido. Eles tinham colocado aquela água nos recipientes e o que saiu não era água, era vinho, né? E então nós pensamos, esse foi o primeiro milagre de Jesus? Mas por quê? Né? É uma coisa que parece tão... não era uma coisa necessária, né? Sim, talvez o casal teria sentido vergonha de ter acabado o vinho na casa deles, talvez teria sido uma mancha, né, como sendo hospitaleiros de sua primeira festa, mas era necessário, né? Mas Jesus fez. O primeiro milagre dele foi quase um mimo, né? Uma coisa boa, de extra, né? E nós pensamos, o que ele quis dizer com isso? Nós não sabemos exatamente, mas eu penso que ele estava mostrando para os seus discípulos que sim, ele podia providenciar, ele sabia o que fazia, ele escutou a sua mãe quando a sua mãe estava preocupada e quis fazer alguma coisa, né? Talvez ele nem fez tanto para as pessoas que estavam lá, talvez ele fez esse milagre por amor à sua mãe, né? E isso é um exemplo para nós. O que nós podemos fazer para as nossas mães, para as pessoas que são especiais para nós, só para mostrar que nós amamos eles, né? Como que nós podemos mostrar isso? Ou talvez ele estava querendo mostrar já no começo do ministério dele que lá na frente ele também ia dar a sua vida. Nós não sabemos exatamente, não está escrito na Bíblia por que ele decidiu fazer esse o primeiro milagre, né? Mas então a pergunta que sempre fazemos no fim da nossa lição, o que nós podemos aprender sobre Deus e o que nós devemos fazer nessa lição de hoje? Nós vemos muitos bons exemplos. Primeiro tem os homens sábios que procuraram a Jesus. E como nós também devemos procurar, não é? Muitas vezes nós ficamos ocupadas e... eu faço depois, eu faço depois. Nós também devemos procurar Jesus. E trabalhar para achá-lo, né? Mesmo naquele dia ocupado. Vamos separar um tempo para Deus. Temos o exemplo de José, que tão fielmente obedeceu a Deus. Toda vez que Deus falou para ele fazer alguma coisa, mostrou em sonhos. Talvez nós não recebemos sonhos, mas nós temos a Bíblia e a Bíblia fala o que devemos fazer. Nós devemos seguir o exemplo de José em obedecer a Deus. Também temos o exemplo de João Batista, que sabia que Jesus era maior do que ele, mas obedeceu a Jesus e fez aquilo que ele sabia que ele deveria fazer. Temos o exemplo de Jesus mesmo, que foi submisso a seus pais, escutou a sua mãe, né? E assim, nós temos muitos exemplos nessa lição. Qual você deve cumprir essa semana? Isso fica entre você e Deus, né? Mas que essa semana nós sejamos encorajados com tantos exemplos, né?
conforme nós vamos pensando nesse próximo ano que vem, né? 2021 já está chegando, né? Como vamos seguir a Deus? Como que nós vamos obedecer a Deus nesse ano que vem? Quais coisas da nossa vida nós precisamos mudar? Como que nós podemos ser um testemunho mais forte em nossas casas para Deus? E essas são todas coisas para se pensar. E conforme nós vamos estudando mais a Bíblia, Deus vai dar respostas. Deus diz que quando nós buscarmos Ele de todo o coração, Ele vai ser achado por nós. Então, que essa seja a nossa lição de hoje, que nós realmente possamos buscar mais a Deus e que nisso que Ele encoraje os nossos corações. Vamos orar. Nosso Deus, obrigado por ser achado por nós quando nós procurarmos você, o Senhor. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja com cada um de nós, que o Senhor esteja salvando os nossos familiares que são descrentes. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja nos ajudando a ser bons testemunhos em casa, amar os nossos maridos, os nossos filhos e ser um bom exemplo para Ti, Senhor. Nós agradecemos por tantos bons exemplos na nossa lição de hoje e pedimos que nós possamos ter uma semana boa e que o Senhor esteja abençoando esse ano que está vindo, que já está chegando. Nós pedimos que o Senhor esteja trabalhando em nossas vidas e que nós possamos, a cada dia, aprender mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos ficar por aqui e então até semana que vem. Até mais.